o maior exposed da realeza já visto. Das conversas íntimas com a futura rainha da Noruega, as fotos da princesa Sofia, da Suécia, enviadas quando ela já namorava o príncipe Carl Philip, os contatos com os príncipes e princesas da Europa vão muito além de Andrew Mountbatten Windsor, o ex-príncipe Andrew. O caso das duas princesas e uma ex-duquesa que aparecem frequentemente nos e-mails e nos documentos relacionados ao caso Epstein é vergonhoso. São elas as princesas Mette-Marit, da Noruega, que é a futura rainha da coroa norueguesa, a princesa Sofia, da Suécia, que não era membro da realeza, ela se casou com o príncipe Carl Philip e ela era uma plebeia. E também o caso da Sarah Ferguson, que é muito pior do que parecia. No caso de Mette-Marit e Sarah Ferguson, elas mantinham uma amizade íntima com Epstein, mesmo após ele ter sido condenado pelos seus crimes. E elas tinham pleno conhecimento dos crimes deles, não tinha nem como não saber. Foi um caso notório nos Estados Unidos e no mundo. Mette-Marit, por exemplo, conversava sobre intimidades. Dá para ver que ela tinha um contato frequente e realmente mantinha uma amizade com Epstein. Ela aparece em mais de 1000 citações nos documentos relacionados ao caso Epstein que foram liberados há pouco tempo. Nesses e-mails, os assuntos são sempre muito esquisitos. Não são conversas normais, nem de pessoas que parecem muito bem intencionadas. Ela chega a indicar para Epstein a leitura de um livro que fala sobre uma ilha que é gerenciada através de um poder sexual, que é exatamente o que Epstein fazia. E ela ainda fala que viu as notícias sobre os crimes dele, mas ela não quis se ater a detalhes, então ela simplesmente deixou para lá e manteve a amizade. O mais assustador é que essas conversas reveladas nos e-mails são de conteúdo, no mínimo, constrangedor. Eles tratavam como se fosse algo normal. Estamos falando de pessoas da realeza que se portam da pior forma possível, protagonizando cenas constrangedoras. Em outros e-mails, um assessor e amigo íntimo de Mette-Marit, em conversas com Epstein pergunta a ele se Mette-Marit não tem garotas para apresentar para ele. E o assessor de Mette-Marit diz que já conversou sobre isso com ela. E nos e-mails dá para perceber também que Mette-Marit tinha uma vida de socialite. É assim que esse pessoal se comporta quando eles entram para a realeza e alcançam um status de privilégios e mordomias. Muitos, ao invés de estarem efetivamente trabalhando para o povo ao qual eles deveriam servir, eles estão se utilizando das regalias, do status, do poder e do dinheiro para viajar para lá e para cá em jatinhos particulares, praticamente cada semana em uma cidade diferente do mundo. Mette-Marit ainda revela que ela não gostava muito de ficar em Oslo em determinadas épocas do ano e preferia ficar viajando por aí. E para isso, ela contava com a ajuda de Epstein. É de se perguntar aonde estava o príncipe herdeiro do trono da Noruega quando tudo isso acontecia. O marido estava simplesmente fazendo vista grossa para essa amizade comprometedora de sua esposa? E o caso de Sarah Ferguson acabou se revelando pior do que já era. É assustador ver a forma como ela se referia a Epstein, a forma como ela mesma se rebaixou, se humilhou e praticamente implorou pela atenção de Epstein e o pior, ela envolveu as suas duas filhas, a princesa Eugenie e a princesa Beatrice, nessa sua relação sórdida com Epstein. Vamos ver o que foi revelado sobre Sarah Ferguson e Epstein nesses últimos documentos liberados. Antes, aproveita para se inscrever aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações sobre os novos vídeos com novos conteúdos toda semana. Aproveita também para clicar no like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Os novos e-mails revelam que Sarah Ferguson manteve uma amizade íntima com Epstein, mesmo depois dele ter sido solto da prisão pela primeira vez, porque, vamos lembrar, ele depois foi preso uma segunda vez. Então, os crimes dele eram mais do que notórios e ainda assim, Sarah Ferguson mantinha uma amizade forte com ele,
com e-mails e encontros frequentes, e nos e-mails, a forma como ela se dirige a ele é vergonhosa. Ela diz que ele é o máximo, que ele é um verdadeiro herói para ela, é o irmão que ela gostaria de ter tido. Ela diz que não tem palavras para descrever o quanto ela o acha maravilhoso. Ela chega a pedir para ele se casar com ela logo após ele ter sido solto da prisão pela primeira vez. E ela ainda o agradece por um almoço que ela teve com ele, onde ela levou as 2 filhas, e Epstein teria elogiado Sarah Ferguson nesse almoço diante das filhas dela. Sarah se disse eternamente agradecida pelas palavras de Epstein para as suas 2 filhas, ou seja, mesmo depois dele ter sido condenado à prisão pelos seus crimes envolvendo menores de idade e tráfico de mulheres, Sarah Ferguson levou as 2 filhas para um almoço com um criminoso. E também não dá para entender por que a princesa Beatriz e a princesa Eugenie foram nesse almoço. Elas já eram adultas e, como a gente frisou, o caso do Epstein era bastante conhecido. As conversas são tão degradantes que, em outro e-mail, Epstein conversa com uma outra pessoa, com outro homem, onde ele demonstra interesse em Eugenie. Sarah, que ofereceu a ele um tour no Palácio de Buckingham, mais um indício de que tanto Sarah como Andrew estavam misturando os assuntos e usando a posição privilegiada deles dentro da realeza para atrair esse tipo de gente. É assustador pensar que pessoas como Sarah Ferguson fazem trabalhos para instituições de caridade. Elas usam esse tipo de instituição para manter uma fachada de que são pessoas idôneas, com uma imagem exemplar, quando por debaixo dos panos é assim que elas se comportam. E esse é o tipo de ligação que pessoas como Sarah e Andrew mantêm. Sarah Ferguson, até outro dia, tinha título de duquesa, um título dado a ela pela Rainha Elizabeth, duquesa de York. E ainda assim, o que a gente vê é que a verdadeira personalidade de Sarah Ferguson é uma pessoa que usava os termos mais chulos para se referir às próprias filhas quando conversava com Epstein. É assim que um membro da realeza se comporta quando ninguém está vendo? E o marido ou ex-marido dela, não dá nem para entender a relação que esses dois têm, ele aparece em mais fotos extremamente comprometedoras. Já a princesa Sofia da Suécia, que ao se casar ganhou o título de Duquesa de Värmland, também aparece nos e-mails. Antes de se casar, ela era aspirante a atriz, modelo e chegou a trabalhar como apresentadora de um reality show. Quando ela já estava namorando o príncipe Carl Philipp, parece que o círculo de amizade delas chegou a enviar fotos dela para Epstein, pois nas fotos que ele enviou a ela, ela estava de biquíni e a pessoa faz comentários a respeito da aparência de Sofia. Epstein aparentemente gostou muito do perfil dela, chegou a convidá-la para ir para a ilha dele, mas a Casa Real da Suécia informou que a princesa negou o pedido. Ela correu um grande risco de ser uma das vítimas de Epstein. Uma pergunta que fica diante desses fatos que estão sendo revelados, que envolvem membros da realeza com o caso Epstein, é como que essas pessoas que são cheios de assessores ao redor deles não fizeram nada para impedir esse tipo de relacionamento, essas ligações com um criminoso. Uma das tarefas que esses assessores devem ter é justamente blindar os membros da realeza de qualquer escândalo ou de ligações que comprometam a monarquia dos seus países. Então, como é que eles não foram aconselhados a não se envolver com esse tipo de pessoa? Ou será que esses assessores servem para acobertar os esquemas pouco ortodoxos que esses membros da realeza têm? Também chama a atenção o fato de, seja coincidência ou não, tanto a princesa Mette-Marit quanto a princesa Sofia não serem membros da realeza antes de se casarem e nem faziam parte de uma nobreza ou de uma elite aristocrática. Elas eram mulheres comuns que conheceram os príncipes e, assim, elas entraram para as monarquias. Vale ressaltar também que um representante do governo inglês nos Estados Unidos também está envolvido no caso Epstein.
O nome dele apareceu nos documentos e inclusive fotos onde ele aparecia de cueca ao lado de uma mulher, numa situação bastante comprometedora, e após essa revelação, ele pediu a sua resignação do cargo. É isso que precisa acontecer com essas pessoas que se envolveram com Epstein. Ainda que elas não tenham chegado a cometer nenhum crime, o que também pode ser que ainda venha a aparecer, elas precisam ser desmascaradas e expostas. Afinal de contas, elas estão representando um país, são pessoas extremamente privilegiadas que geralmente se colocam como modelos a serem seguidos. E agora, na verdade, nós estamos vendo como é o comportamento delas nos bastidores. O que vocês acham? A princesa herdeira da Noruega, ela deveria perder o título? Porque se ela não perder o título, ela vai se tornar a rainha da Noruega. Lembrando que o filho dela também está preso, respondendo pelos seus crimes em um julgamento. O príncipe Andrew e a Sarah Ferguson perderam os títulos, mas diante de tantos fatos que estão sendo revelados, há até um pedido para que a polícia do Reino Unido investigue mais a fundo a relação de Andrew com Epstein, pois ele pode realmente ter usado do seu privilégio dentro da monarquia para favorecer Epstein. E Sarah Ferguson, da conclusão que a gente pode chegar é que demorou muitos anos para Sarah Ferguson perder o seu título de duquesa e as suas regalias dentro da família real britânica. Comentem aqui então o que vocês acham de todos esses escândalos envolvendo esses membros da realeza, nesse caso tenebroso. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e até o próximo!